Imagina só, curar a diabetes tipo 1, mas não com aquela vida inteira de injeções de insulina ou, sabe, dependência de drogas super pesadas. Imagina fazer isso em apenas 12 dias. Nossa! Pois é, literalmente invadindo a medula óssea para meio que apagar a memória doentia do sistema imunológico. Essa é a premissa da nossa análise aprofundada de hoje. E olha, o que torna isso tão monumental, digamos assim, é que a ciência parece que parou de focar só em tratar os sintomas, sabe? Certo. Eles começaram a reprogramar as regras básicas da tolerância biológica. Tem um estudo que os pesquisadores de Stanford acabaram de publicar no Journal of Clinical Investigation, ou JCI Insight. E esse método deles permite uma coexistência totalmente pacífica entre um doador de órgãos e o corpo de quem recebe. É uma mudança de paradigma enorme. Totalmente. E o artigo da Live Science que a gente usou para contextualizar essas descobertas deixa bem claro que as implicações dessa pesquisa vão muito, mas muito além da diabetes. A gente está falando de moldar o futuro de qualquer transplante de tecido humano. Certo. Então, vamos desempacotar isso para quem acompanha o tema. Para quem estuda esse campo meio intrincado das doenças autoimunes, a diabetes tipo 1 sempre foi aquele paradoxo frustrante, né? Sem dúvida. Porque, assim, o problema estrutural parece até simples de consertar. As ilhotas pancreáticas, que são as que produzem a insulina, foram lá e foram destruídas pelas células T. Isso. Aí a lógica pura de engenharia diria: basta colocar novas ilhotas lá dentro, resolvido. Seria o cenário ideal, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. Exato. Porque o obstáculo real nunca foi a falta de peças de reposição, digamos assim. O problema é o ambiente interno do corpo. Ele se tornou um campo minado super vigiado. É como se o sistema imunológico operasse como um software de antivírus que de repente corrompeu. Boa analogia. Esse software decide do nada que um arquivo crítico e totalmente inofensivo do sistema, que seria a produção natural de insulina, virou um malware letal. Nossa, sim. E aí a resposta celular passa a ser caçar e deletar esse arquivo implacavelmente. Se a gente tentar instalar uma versão nova intacta desse arquivo, sabe? Transplantando novas ilhotas de um doador, O antivírus vai detectar na mesma hora. na mesma hora e vai deletar de novo em questão de dias. E, pensando na abordagem médica tradicional para transplantes hoje, em dia, ela meio que tem sido tentar forçar a instalação desse novo arquivo, desligando o antivírus quase que por completo, né? Basicamente isso. Na prática das clínicas, isso significa que quem recebe um transplante de ilhotas tem que tomar imunossupressores fortíssimos. E isso é de forma contínua, tipo, todos os dias, pelo resto da vida. É uma manobra que cobra um preço sistêmico avassalador. Muito pesado. Desligar o sistema de defesa previne aquela rejeição imediata, mas deixa o organismo com as portas totalmente abertas para infecções fúngicas, bacterianas, coisas que normalmente seriam inofensivas. Coisas do dia a dia. Exato. Além de, claro, aumentar drasticamente o risco de desenvolvimento de tumores. E para piorar, grande parte desses imunossupressores tem níveis altíssimos de nefrotoxicidade. Ou seja, destrói os rins. E isso degrada os rins do paciente aos poucos com o passar dos anos. O que cria um cenário até meio cruel, eu diria, porque as complicações da suposta cura começam a competir diretamente com as complicações da própria diabetes severa. Exatamente o que acontece. E é por isso que os transplantes de ilhotas hoje são indicados quase que exclusivamente para indivíduos que já estão recebendo um transplante renal junto. E aí, bom, eles estariam obrigados a usar essa medicação de qualquer forma, né? O custo-benefício só fecha nesses casos extremos. Mas aí eu fico pensando na nossa analogia, porque a verdadeira missão não deveria ser desligar o antivírus. O ideal seria entrar no código-fonte dele e, tipo, colocar as novas ilhotas numa lista de processos confiáveis, como a gente faz no computador, colocando na whitelist, né? Essa é a sacada genial. E, fisiologicamente, o núcleo de processamento desse tal código-fonte fica na medula óssea. Certo. O que é fascinante aqui é que o grande salto conceitual desse estudo de Stanford gira em torno de uma técnica com um nome meio complexo, que é o quimerismo hematopoético misto.
Um palavrão, né? Sim, mas a ideia é elegante. Em vez de só transplantar as ilhotas pancreáticas, a equipe transplantou simultaneamente células-tronco da medula óssea tiradas do mesmíssimo doador. Ah, entendi. E aí, quando essas células-tronco entram, se integram e começam a produzir novas células imunológicas, o corpo de quem recebeu passa a ter um sistema de defesa híbrido. Ele vira literalmente uma quimera biológica. Exatamente, uma quimera biológica. E assim, pensando naquelas patrulhas imunológicas circulando no sangue, parte delas agora carrega o crachá de identificação do doador, certo? Perfeito, usou o termo certo. Então, quando essas patrulhas esbarram nas novas ilhotas que foram transplantadas, elas reconhecem a assinatura. Elas meio que olham e dizem: ah, esses caras são da equipe, e simplesmente interrompem o ataque. É uma mudança de postura do sistema. Mas peraí, me tira uma dúvida. Por que não fizeram isso antes? Qual era a grande barreira histórica para alcançar essa convivência harmoniosa? A agressividade. A barreira sempre foi a agressividade exigida para forçar a integração dessas novas células lá na medula. A doutora Judith Shizuru, que é a investigadora principal dessa pesquisa lá em Stanford, ela tem uma frase muito boa na Life Science. Ela ilustra essa dinâmica da medula óssea como se fosse o jogo das cadeiras musicais. O jogo das cadeiras? Como assim? O microambiente do osso tem um número finito de nichos, sabe? De espacinhos onde as células-tronco podem se alojar e crescer. Ah, o espaço físico é limitado. Isso. E se as células-tronco originais, as nativas do paciente, não forem tiradas daquelas cadeiras, as células novas do doador, que você injeta no sangue, simplesmente não vão achar espaço. Elas vão ficar de pé na sala. E aí acabam morrendo sem conseguir colonizar o espaço. Faz sentido. Então, para a música parar e para os novos convidados conseguirem sentar, eles precisavam liberar esse espaço de forma drástica antes, né? Sim, o que a medicina chama de condicionamento mieloablativo. E esse termo ablativa já carrega um peso terrível de destruição. Soa super agressivo. Significava bombardear o paciente com doses praticamente letais de radiação e quimioterapia sistêmica. Basicamente, você varre completamente o sistema imunológico original do mapa. É como derreter as cadeiras para poder recomeçar a sala do zero. Nossa, quer dizer, isso pode até ser justificável quando o paciente está enfrentando tipo uma leucemia super agressiva e não tem mais nenhuma outra opção de sobrevivência. Sim, aí é questão de vida ou morte em dias. Mas num contexto de uma doença crônica, como a diabetes tipo 1, a pessoa pode manejar a glicose com biotecnologia moderna, tem as bombas de infusão contínua. Então, destruir por completo a medula óssea e deixar essa pessoa, sei lá, dependente de transfusão de sangue, sob risco diário de um choque séptico, É eticamente inaceitável. totalmente inaceitável. Então, o verdadeiro ponto de ruptura revolucionário desse estudo, e lembrando que foi feito com roedores, tá? O ponto não é só a ideia de misturar medulas em si. É a descoberta de como jogar essa dança das cadeiras sem precisar explodir o prédio todo. Certo. E eles fizeram isso como? Eles conseguiram orquestrar essa troca de células usando uma intervenção de apenas 12 dias. 12 dias. Só 12 dias. É o tal do condicionamento não mieloablativo, ou NMA. E quando você analisa os ingredientes biológicos dessa nova receita, fica claro que eles trocaram a marreta cega por bisturis moleculares. Certo. Eu quero entender essa receita suave, então. Como é que é esse bisturi molecular na prática? O primeiro passo desse condicionamento é um anticorpo monoclonal direcionado chamado anti-CD117. CD117. Isso. Em vez de queimar e destruir um nicho ósseo, esse CD117 vai lá e procura de forma bem específica os receptores na superfície das células-tronco. E quando ele gruda nesses receptores, ele emite um sinal químico bem sutil que faz a célula nativa se soltar naturalmente. Ah, que incrível! E aí elas basicamente levantam das cadeiras de forma super controlada, liberando a vaga, sem causar nenhum dano estrutural para o osso em volta. Tá, mas só desocupar o nicho não seria suficiente, né? Porque o sangue da pessoa, ou do rato no caso, ainda estaria lotado daquelas células T super treinadas, prontas para emboscar e matar as novas células-tronco assim que elas caíssem na circulação. Com certeza. E foi por isso que os pesquisadores combateram essa frente introduzindo 2 anticorpos ao mesmo tempo,
o anti-CD4 e o anti-CD8. Ah, eles atacaram os dois lados da resposta imune? Exato. Na prática, eles neutralizaram as duas frentes do ataque autoimune temporariamente. As células T auxiliares, que funcionam como se fossem os generais que coordenam toda a inflamação, e as células T citotóxicas, que são literalmente a infantaria que vai lá e destrói o tecido diretamente. Certo. Mas assim, silenciar essas células T só paralisa aquela rejeição imediata, mas eu imagino que a inflamação em si, tipo, gerada pelo próprio procedimento cirúrgico do transplante, ainda poderia inviabilizar o implante, não é? Sim, a inflamação de fundo é um perigo constante. E foi aí que a equipe introduziu um elemento que eu acho brilhante. Um reposicionamento farmacológico genial. Qual? Eles adicionaram o baricitinib ao protocolo. Baricitinib. Eu já ouvi esse nome. Já deve ter ouvido sim. Ele não é uma droga nova e cara desenhada no laboratório super secreto só para esse estudo. É um remédio amplamente usado lá na reumatologia para controlar a artrite reumatoide. Espera, um remédio para artrite num transplante de diabetes? Exatamente. O que ele faz é atuar inibindo duas enzimas vitais chamadas JAK1 e JAK2. Tá, e como é que isso ajuda a enganar a resposta inflamatória? Se a gente olhar para as cascatas de sinalização celular, essa via JAK funciona como se fosse a rede de sirenes de alarme da imunidade. Certo. Quando as células do corpo detectam que tem um tecido estranho chegando, elas tentam disparar citocinas inflamatórias para avisar todo mundo. A citocina gruda no receptor da membrana, o receptor aciona a enzima JAK lá dentro e essa enzima corre para mandar ordem para o núcleo da célula. Ativem as tropas pesadas. Chamem os macrófagos, as células natural killers, todo mundo. Isso, chamem a cavalaria. O que o baricitinib faz é literalmente cortar esse fio de comunicação interno. Ah, então as citocinas até tentam soar o alarme. Mas o bloqueio da JAK garante que o sinal morra no meio do caminho. O núcleo da célula nem fica sabendo do perigo. Uau! A resposta imune meio que fica cega. Totalmente cega para essa intrusão. O uso desse medicamento dominou aquele microambiente inflamatório só o suficiente para que as células-tronco do doador pudessem viajar tranquilamente pelo sangue, encontrar o osso e se sentar naquelas cadeiras que o anticorpo preparou antes. Tá, tudo isso soa quase mágico, mas, peraí. Lendo a metodologia desse estudo a fundo, tem uma coisa que exige um nível bem sério de escrutínio da nossa parte. Qual parte? O protocolo deles também usa irradiação no corpo do hospedeiro. E olha, qualquer menção à radioterapia num contexto de um tratamento que eles dizem ser seguro e não tóxico já levanta uma bandeira vermelha enorme. Com certeza levanta. Porque radiação quebra DNA, radiação fomenta a mutação. Como é que eles justificam a aplicação de radioterapia para reeducar o sistema imune de um paciente diabético, mesmo sendo uma abordagem mais suave? Esse ceticismo sobre os efeitos adversos é fundamental, a gente tem que ter. Mas a chave para a viabilidade terapêutica sempre mora na dosimetria, né? Na dose exata. Certo. E qual foi a diferença aqui? Nas tentativas anteriores que falharam para induzir esse quimerismo, os laboratórios expunham as cobaias a uma irradiação corporal variando de 400 aos impressionantes 1.100 centigrays, ou CG. 1.100, isso é altíssimo. Sim, qualquer exposição ali próxima ou acima de 400 já rompe a barreira da toxicidade severa, começa a provocar morte do epitélio intestinal e joga as chances de desenvolver cânceres secundários lá no teto. Isso reforça muito aquele terror que a gente associa ao condicionamento. Qual foi o nível de exposição que o pessoal de Stanford usou, então? A inovação foi reduzir essa exposição de uma forma muito dramática. Eles usaram uma janela de só 225 a 250 cd. Uma fração em que era antes. Uma fração. Os imunologistas classificam isso como uma irradiação estritamente subletal. O objetivo ali não é fritar a medula do osso, mas apenas garantir a supressão daquelas populaçõezinhas residuais de células imunes na periferia dos tecidos que, de alguma forma, escaparam da varredura dos anticorpos. Entendi. É só um ajuste fino. Mas como é que eles têm certeza de que isso não foi tóxico para os ratos? A métrica indiscutível foi a fisiologia deles depois do transplante. Normalmente, com a dose antiga, a medula entra em colapso completo e as plaquetas simplesmente somem. O bicho quase morre.
Exato. Mas esses camundongos que receberam só os 225 Cg tiveram uma queda bem passageira nas células brancas e vermelhas e depois recuperaram os níveis normais de forma totalmente orgânica. Sem precisar de suporte. Zero necessidade de suporte intensivo, ou de ambientes hiperestéreis, ou daquelas transfusões de sangue constantes. Eles viveram muito bem. Caramba! E bom, essa recuperação super rápida meio que preparou o terreno para o teste principal, né? Para ver se funcionava mesmo. Porque a gente sabe que eles usaram a linhagem de camundongos Nod, não foi? Isso. A linhagem Nod é famosa porque eles carregam uma predisposição genética terrível para o desenvolvimento de autoimunidade contra as ilhotas. Eles são o modelo animal mais perfeito da diabetes tipo 1 que existe. O espelho mais fiel. E quando eles pegaram as fêmeas jovens que eram pré-diabéticas ainda e aplicaram esse protocolo, sabe qual foi o resultado? Qual? Prevenção de 100%. Nenhum rato desenvolveu a doença. Nossa, olha, a prevenção é maravilhosa, mas assim, a gente sabe que o verdadeiro Everest da endocrinologia é o quadro clínico avançado, né? Porque sejamos realistas, essa é a situação da grande maioria dos pacientes humanos diagnosticados com diabetes tipo 1 hoje. Com certeza, o estrago já está feito. O estrago já aconteceu, as ilhotas originais já não existem mais, a glicose está no teto e a pessoa precisa de doses sintéticas de insulina todo dia só para não entrar em cetose e ir a óbito. Como é que os roedores, nessa situação extrema, responderam ao novo tratamento? É aqui que a coisa fica realmente interessante. Eles pegaram justamente esses camundongos doentes, aplicaram o condicionamento de 12 dias, injetaram a nova medula óssea e colocaram um aglomerado de ilhotas super saudáveis de uma linhagem de doadores não relacionada. E aí? O resultado foi simplesmente incólume. 100% dos roedores, sem exceção, atingiram a reversão completa do quadro diabético. Todos eles? Todos eles. Isso significa que aquela fábrica híbrida que a gente descreveu começou a operar de forma totalmente autônoma? Exato. O açúcar no sangue deles foi corregulado milimetricamente pela própria insulina natural durante 20 semanas seguidas. O que, para quem não sabe, é uma eternidade na vida de um camundongo. É um período imenso. E tem uma coisa muito importante. Pelo que eu vi no estudo, aquela temida doença do enxerto contra o hospedeiro não aconteceu, certo? Nenhuma vez. Para esclarecer, essa complicação é brutal. É quando a medula do doador meio que enlouquece e tenta devorar os órgãos de quem recebeu, tipo a pele, o intestino, o fígado. E você tá me dizendo que não teve nenhum sinal disso? Zero. Eles ficaram perfeitamente bem. Mas claro que na ciência, resultados perfeitos assim exigem provas inquestionáveis de causalidade, né? Sim, porque sempre tem a dúvida se o pâncreas destruído do rato não resolveu se curar por um milagre ou por algum efeito maluco dos remédios ou da própria radiação. Exatamente. O pessoal de Stanford sabia que iam perguntar isso. Então eles projetaram um arranjo cirúrgico muito astuto para silenciar qualquer dúvida. Como eles fizeram? Eles não injetaram as ilhotas novas no pâncreas original do roedor. Eles colocaram o enxerto estrategicamente logo debaixo da cápsula do rim direito do animal. Espera, no rim? No rim. Genial! Porque esse detalhe metodológico possibilita literalmente isolar a variável da cura física. Exato. Depois de semanas com os bichos totalmente saudáveis e curados da diabetes, os cirurgiões abriram eles e extraíram especificamente aquele rim onde estava o enxerto, através de uma cirurgia chamada nefrectomia. E o que aconteceu com o açúcar deles depois disso? Assim que aquele rim com as ilhotas do doador foi tirado do corpo, os níveis de glicose no sangue deles explodiram de novo em poucas horas. Ou seja, a diabetes voltou instantaneamente. Voltou na hora. E esse aumento fulminante provou que a produção natural do próprio pâncreas nativo deles ainda estava totalmente extinta. Todo aquele controle maravilhoso da glicose vinha única e exclusivamente do trabalho das ilhotas implantadas. Que prova perfeita de que o sistema imunológico híbrido estava de fato protegendo o transplante e deixando ele trabalhar. Mas isso levanta uma última dúvida sobre a competência desse novo sistema. O teste de fogo final. Sim, porque a gente não pode esquecer que silenciar a resposta autoimune e aceitar um doador pacífico não pode significar que você transformou o organismo em num cego perante patógenos reais, né? Sim, porque senão seria trocar um problema por outro. Exato. Eles precisavam testar se o tal antivírus do corpo continuava operante para detectar malwares verdadeiros. Porque se qualquer infecção besta se tornasse mortal, a gente estaria de volta à estaca zero daquela imunossupressão bruta. E a forma que eles provaram
provaram essa competência foi incrível. Eles pegaram esses mesmos camundongos já curados e desafiaram eles introduzindo enxertos de pele de uma terceira linhagem de roedores. Uma linhagem selvagem que não tinha nada a ver com o hospedeiro e nada a ver com aquele doador inicial. Um tecido totalmente alienígena. E o corpo reagiu. Reagiu como deveria. O sistema imune misto do bicho detectou a pele estranha, montou uma cascata inflamatória fortíssima e destruiu rapidamente essa ameaça externa. Expulsou sem hesitar. Expulsou. A precisão biológica ali foi totalmente preservada. Caramba! A letalidade contra os intrusos externos continuou lá enquanto ele abraçava o doador como se fosse parte dele mesmo. Sim. E as biópsias mostraram que houve literalmente um apagamento da memória doentia. Aquelas células T antigas que guardavam as instruções para atacar a insulina meio que evaporaram do baço e dos nódulos linfáticos. A memória foi reescrita na base. Olha, contemplar a normalização disso tudo deixa a gente com uma expectativa imensa, né? Pensando logo nos testes em humanos. Sem dúvida, é de empolgar qualquer um. Mas eu acho que a gente precisa trazer um pouco de realidade também. Aquele oncologista sênior do ramo de transplantes que foi entrevistado pela Live Science, o Dr. John DiPercio, ele trouxe umas palavras de cautela bem importantes. Sim, eu concordo plenamente com ele. Transpor o que funciona perfeitamente num ratinho de laboratório para uma enfermaria cheia de pacientes humanos apresenta uns gargalos bem assustadores. E o primeiro deles é o tempo. A durabilidade da coisa. Verdade. Porque 20 semanas é muito tempo para um camundongo que vive no máximo uns 2 anos. Mas imagina pegar esse condicionamento e aplicar, sei lá, numa criança de 7 anos que acabou de descobrir a diabetes tipo 1. É outra escala de tempo. O quimerismo não pode falhar. Essa paz imunológica entre células tem que se manter estável por 70, 80 anos sem oscilar. E o nosso sistema imune humano é infinitamente mais bagunçado, né? A gente passa a vida toda pegando virose respiratória, lidando com bactérias intestinais, estresse no trabalho. O rato lá na gaiola estéril do laboratório não passa por nada disso. Exatamente. Pensa numa tempestade de citocinas gigante causada por uma infecção viral grave na vida adulta desse paciente. Isso, teoricamente, poderia quebrar aquele silêncio imunológico e acabar abruptamente com a paz das medulas. E fazer a rejeição voltar com tudo. Esse é um risco real. Além desse fator temporal, a gente não pode ignorar os entraves farmacêuticos e burocráticos. Porque os anticorpos desse estudo, tipo anti-CD117, eles foram desenhados e otimizados para a biologia de roedores. Certo. Para criar uma versão equivalente e purificada que seja segura em humanos, as farmacêuticas vão precisar passar por todos aqueles ciclos intermináveis e caríssimos de fase 1 e fase 2. O que já leva tempo e consome bilhões em investimentos. Sim. Mas sabe qual me parece ser a barreira mais intransigente de todas na prática clínica de hoje? O doador, né? O doador, porque o pré-requisito rígido dessa técnica é que você tem que extrair as ilhotas que controlam o açúcar e as células-tronco para repovoar a medula exatamente do mesmo doador compatível. Tem que ser da mesma pessoa, impreterivelmente. A estatística atual da captação de órgãos é cruel. Achar um único doador compatível cujas ilhotas do pâncreas sobrevivam à extração no laboratório já é tipo uma missão quase impossível para as agências de transplante no mundo todo. É muito raro conseguir isso em condições ideais. Adicionar o peso de simultaneamente coletar também a medula óssea desse mesmo indivíduo, olha, reduz a chance de ter esse pacote completo para quase zero a curto prazo. O gargalo logístico é brutal, não dá para negar. Mas a resolução de grandes enigmas da biologia é sempre assim, né? É um passo de cada vez, contornando uma barreira após a outra. O valor desse estudo não é prometer uma cura mágica disponível na farmácia semana que vem. Certo. É mais a mudança do paradigma, né? Totalmente. Eles quebraram a lei absoluta que dizia que a única forma de controlar o sistema imunológico para um transplante era através da destruição tóxica do paciente. O modelo antigo da força bruta abriu caminho para uma intervenção celular incrivelmente seletiva e elegante. Entendeu o mecanismo dessas vias, tipo os receptores CD117, a via JAK? Isso nos mostrou que o corpo responde melhor a uma comunicação sutil, uma negociação microscópica, em vez de uma bomba química. A gente está, na verdade, reescrevendo a lista de restrições do antivírus imunológico, né? E sabe o que eu acho mais instigante nisso tudo? O quê? Falta de doadores que você levantou. Sério? Qual é a ideia deles?
Eles sugerem aplicar essa mesma lógica da tolerância imunológica no campo da bioengenharia de células-tronco pluripotentes. Bioengenharia? Pera, você está falando de fabricar os órgãos em vez de esperar um doador falecer? Exatamente isso. Imagina que no futuro a biotecnologia permita a criação de estoques universais em bioreatores massivos. Eles poderiam pegar uma linha de células-tronco cultivadas in vitro e diferenciar elas tanto nas células da medula óssea quanto em tecidos biônicos capazes de produzir insulina. Uau! Como viriam do mesmo cultivo de laboratório, elas seriam o mesmo doador. Matou a charada. Você resolveria o problema logístico de uma vez por todas. Caramba, a logística mudaria completamente. O paciente com um diagnóstico severo simplesmente entraria na clínica, faria os 12 dias do condicionamento suave com os anticorpos e o tal do bloqueador JAK. Isso, e depois ele receberia as infusões controladas desse material cultivado de prateleira. A medula original dele passaria por aquela recalibração para aceitar a assinatura genética daquele material de laboratório. E bingo! Aquele pesadelo da busca desesperada por painéis compatíveis e as filas intermináveis de transplante acabariam. A rejeição sistêmica, que tem sido o maior fantasma da medicina de transplante por meio século, seria literalmente uma coisa confinada aos livros de história médica. Não é incrível pensar nisso? A cura do corpo humano deixou de ser um ato de guerra para destruir a defesa natural. Virou uma arte, né? Uma negociação molecular extremamente persuasiva e inteligente. Com certeza, mergulhar nessa arquitetura e decodificar isso tudo nos aproxima muito do que a medicina clínica de fato vai ser nas próximas décadas. Muito obrigada por destrinchar essas vias biológicas todas com tanta clareza hoje. Foi um debate fascinante. Eu que agradeço. É sempre um prazer enorme explorar as fronteiras da ciência com essa profundidade. Até a nossa próxima análise. Até lá!